Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma canalização comentada de Cryon. Hoje nós vamos ouvir uma canalização de 2014, onde ele fala sobre uma pandemia interessante, nem me lembro dessa pandemia, mas, como eu sempre digo, Cryon é atual, não importa o dia que a gente ouça. Portanto, essa canalização, Revelações da Escuridão, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Vamos ouvir? Depois a gente comenta um pouquinho, ok? Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Revelações da Escuridão. Ela foi dada em Filadélfia, Estados Unidos, em 11 de outubro de 2014. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. No mundo tridimensional, vocês estão em um encontro, sentados em uma cadeira. Alguns de vocês estão ouvindo, é sua realidade, que vocês estão ouvindo com seus ouvidos. Não importa onde você esteja no planeta, ouvindo isto, mesmo aqueles de vocês agora que estão ouvindo mais tarde, estão ainda no agora, ainda é o agora para você mais tarde. Isso vai além da informação. Há uma entrega de grupos de pensamentos que representam mais do que a informação que está acontecendo aqui. Eu quero que você saiba disso e o aceite, compreenda, conforme nós entramos no tema da canalização. Quando eu digo a você que eu sei quem você é uma afirmação de amor. Que você viria a este lugar e sentasse aqui até o final, jogando-se no seu centro e simplesmente ouvindo. Mas você não está apenas ouvindo. Minha mensagem é para velhas almas, neste momento no planeta. E a mensagem é a revelação da escuridão. Não é uma mensagem obscura. É uma mensagem de parabenização, de explicação. Mais detalhes, talvez, do que vocês desejariam saber sobre coisas sobre as quais vocês nunca desejariam saber. Mas nós não podemos impedir, deixar de fazê-lo. Nós abordamos isto de forma suave, gentil. Da forma mais suave e gentil que podemos para um trabalhador da luz, uma velha alma no planeta, que não lida com nada a não ser com consciência elevada e amor por toda a sua vida. Onde começamos? Você já tem observado o noticiário ultimamente? Há algumas surpresas? E se você disser sim a algumas surpresas, eu direi a você, você não estava ouvindo, estava? Por 2 anos, eu tenho feito afirmações para vocês, dizendo que ao cruzarem esta ponte da recalibração, isso iria perturbar o equilíbrio da energia no planeta enormemente. Vocês estão acostumados a algo chamado balanças da justiça. E vocês têm uma imagem que é representada por uma balança e 2 pratos equilibrados em cada lado. Parece como uma balança de químicos que alguns de vocês conhecem. Vocês estão familiarizados com esta metáfora. O que vocês desenham nesta metáfora é o equilíbrio para que você tenha os 2 pratos iguais em ambos os lados. Eu acredito que vocês tenham a imagem em sua mente.
por milhares de anos, não tem sido igual. Vá lentamente, meu parceiro. Em um prato, há o que nós chamaremos de consciência escura. E no outro prato, aquilo que nós chamamos de consciência da luz. Agora eu quero que você veja, eu não disse que em um prato há espíritos malignos, seres escuros, entidades. Eu não disse isso. Eu disse consciência escura ou obscura. Do outro lado, eu não disse que havia anjos, espíritos, devas, gnomos. Eu não disse isso. Eu disse consciência da luz. Eu estou ensinando agora. Eu quero que você observe a diferença de todas estas coisas. Agora, eu quero que você veja a balança onde elas têm existido por anos, porque a escuridão tem pesado muito mais do que a luz. Tem estado fora de equilíbrio, e vocês sabem disso. Portanto, visualize esta balança agora com a consciência, o lado da consciência escura, muito mais pesado do que a consciência da luz. Ela não está igual, não está em equilíbrio, não há equilíbrio nenhum. Quais são as probabilidades de vocês mudarem isso? Há 25 anos, eu tenho dito a vocês que a balança está mudando. Há 25 anos, elas começaram a mudar, a luz começou a ficar mais pesada, de uma forma boa, mais luz, mais partes quânticas de luz, mais conexões ao outro lado. O equilíbrio começou a mudar e começou a se equilibrar, ficar igual. A guerra parou, vocês perceberam? Coisas melhoraram no planeta, vocês perceberam? Havia países tentando se reunir ao invés de se separarem. Velhos inimigos têm hoje a mesma moeda. Vocês perceberam? Todo um novo conceito. As balanças estão iguais. A batalha começou. 2012 chegou, com a precessão dos equinócios passou, os novos calendários foram aplicados, vocês conseguiram. E nós começamos a falar sobre o que vinha a seguir, começamos a falar sobre plantar as sementes, e em cada canalização nós dissemos que agora a batalha começa. Eu quero dizer algo a você, trabalhador da luz. Quando aquelas balanças começaram a mudar, e foi isso que aconteceu, e agora a luz, eu diria, mais predominante, não simplesmente ficou mais pesado, algo tinha que acontecer com a consciência escura, vocês precisavam eliminá-la. Volte para a balança junto comigo. A luz não se tornou mais pesada para que vocês se equilibrem. O que acontece é que a luz dispensa a escuridão. Isso fez com que a balança começasse a mudar e a escuridão estava perdendo sua substância. Você compreende isto? E conforme a escuridão perde a sua substância, a luz começou então a reequilibrar a balança a seu favor. E agora, se vocês olharem para as balanças, a luz está vencendo. Vocês passaram do marcador. Nós identificamos esse marcador como a barreira da sabedoria. Na Virgínia do Oeste, algumas semanas atrás, eu instruí meu parceiro a colocar essa canalização específica online para ser lida em breve. Vocês serão capazes de ler o que é a barreira da sabedoria, o fator da benevolência, o que são estas coisas e que começaram a mudar a consciência energética do planeta. Mas não se esqueçam o que vocês fizeram. Vocês afetaram a consciência obscura.
Vocês a cutucaram e ela está louca. Vocês a cutucaram e ela está louca. Vocês pegaram uma luz melhor e jogaram sobre o ninho. Vocês estão ouvindo isto? E ela está em sobrevivência. Isso não é uma nova notícia. Não é uma notícia nova. Há 2 anos, nós dissemos a vocês: estejam prontos para a escuridão. Ela não desistirá sem batalhar. E agora a batalha está aqui. Agora, meus queridos, eu vou dizer algo a vocês que dissemos também em uma canalização chamada Não se desesperem. Há muita informação para dar a vocês em uma canalização, em uma cidade. Eu me refiro a outras mensagens para que vocês possam compreendê-las pelas referências e captar a imagem maior. Vocês estão vencendo. E porque vocês estão vencendo, a consciência obscura está com muita raiva. E eles estão colocando à tona tudo que eles têm. Vamos olhar para isto. Porque está por todo o noticiário, não é? Você está chocado com a existência repentina da organização que nós permaneceremos sem nomear? De onde ela vem? Por que ela é tão bem organizada? Como ela poderia ser tão bem financiada? E se não tiverem cuidado, eles terão seu próprio país em breve. Eles poderão até nomear esse país o país da velha energia. Mas é isso que ele representará. O passado bárbaro da humanidade. Vem adiante para mostrar sua face. Sempre esteve lá. Tem estado escondido debaixo das rochas, entre as fendas. Ele não podia se mostrar até agora, mas agora sim. E é feio. Não é para aqueles de coração fraco, não é, trabalhador da luz? Ver o mal personificado em ações humanas é algo horrendo. Vocês não podem olhar para isto com um coração muito suave. É tão obscuro e tão feio, e vocês sabem que estou correto, e vocês estão ganhando. Eles não estariam aqui desta forma de sobrevivência e força, com essa rapidez. De onde está vindo o financiamento deles? De um armazém que sempre esteve lá, meus queridos. Gerado por ações de consciência baixa. Não apareceu simplesmente, tem estado armazenado, esperando para financiar aquilo que eles precisam, para poder espalhar a escuridão e salvar o que eles acreditam ser o equilíbrio da velha energia deste planeta, e eles não têm nenhuma chance. Enquanto isto, parece que eles têm, não é? Tudo o que eles estão fazendo é calculado para poder amedrontar vocês até a morte. Eles estão ganhando? Agora, esta é uma pergunta que eu quero que você leve para a sua casa. O medo é negro. Se você está com medo, não há luz. Você pode ser o maior trabalhador da luz, você pode ser o canalizador. Mas se você estiver com medo, não importa quantos anos você tenha feito isso, quanta luz você tenha acumulado, tudo vai para outra sala. E tudo que você tem agora é escuridão. E então eles venceram. Você compreende isto? A velha alma. O que você tem passado é impressionante. A velha alma conhece o medo. Eu não quero ser muito gráfico, mas eu quero ser gráfico, visual. Como foi quando você colocou sua mão na guilhotina? Porque você falou sobre Deus de uma forma que não era apropriado. Como foi quando eles acenderam o fósforo aos seus pés? Velha alma, isto é medo. Vocês carregam isso em seu registro akáshico. Eu quero dizer a vocês, eles não têm uma chance, uma oportunidade de amedrontar vocês. Porque vocês sabem o que é o medo. Eles não têm nada disso. Vocês passaram por tudo isso. Isso significa que vocês têm a armadura da verdade.
e da sabedoria da luz. E não se esqueçam. Percebem o quão rápido eles se organizaram? Parece que foi apenas ontem. Não havia nenhuma organização, mas hoje? De onde veio isto? Vocês perceberam um vacilo para poder combatê-los? Por que é que os cidadãos das terras que eles estão invadindo estão vacilando em combatê-los? Eles estão chamando outros. E por que é que os outros também estão vacilando? Eu quero mostrar a vocês que há algumas anomalias lógicas que não estão fazendo sentido. Isso é porque é uma batalha que vocês nunca viram antes neste planeta. Nós a esperávamos, vocês não. É consciência. Nós demos os segredos antes de como derrotá-los sem tirar nenhuma luz. Simplesmente tirem o financiamento deles. Eles não podem existir sem seu financiamento. O financiamento precisa ser reorganizado, precisa ser armazenado, precisa ser distribuído, precisa ser gerado, precisa passar por institutos, instituições. Ouviram isto? Tudo que vocês precisam fazer é parar isto. Não será feito com bombardeios. Será feito com o que eu chamaria estratégias financeiras. Já é tempo de ficar mais esperto, inteligente com essas coisas. Olhar para os quebra-cabeças diferente do que vocês imaginam. Não apliquem a energia que eles têm a eles, porque dessa forma vocês não vencerão. Descubram. É o último bastião do mal neste planeta, se reunindo para tentar sobreviver. Eu quero que vocês saibam disso. Conforme vocês observam o seu noticiário, conforme vocês falham em impedi-los, conforme eles ganham força, e eles criam medo. O medo é facilmente criado naqueles que não são velhas almas, vocês que não têm a armadura. Vocês é que estão na linha de frente, meus queridos. Percebem isto? E vocês não precisam combatê-los. Tudo que vocês precisam fazer é irradiar sua luz. Este é o seu trabalho. A consciência elevada irá vencê-los em qualquer dia. A mais. Você poderia definir o mal para mim? Esta é uma lição que vocês precisam ouvir. Que alguns de vocês não gostarão, porque seres humanos querem atribuir o mal a entidades. Eles querem colocar o mal em outra caixa. Eles não querem colocar em uma caixa humana, não poderia ser. E eles dirão, bem, há espíritos malignos, há entidades malignas, há isto, aquilo, e eles vêm e vão. Há alguns deles, mas não o bastante para gerar o que vocês veem. Eu quero dizer o que é o mal. O mal é a manifestação de uma energia obscura dentro de um ser humano, que, com propósito, pega essa energia, gera, amplifica essa energia, a manifesta e a utiliza. Os ditadores do planeta fizeram isto. Vocês viram isto. Eles foram capazes de transmitir tão bem que todos ao redor deles compraram o que eles vendiam. Isto é o mal. E eles não tinham um anjo maligno, eles não tinham alguém com chifres e caudas. Eles fizeram isso por si mesmos. É isso que os humanos podem fazer. Esse é um atributo poderoso da humanidade, que pode ir em ambas as direções. O livre-arbítrio, 4 vezes antes neste planeta, vocês falharam em caminhar adiante e no tempo onde era necessário. Isso porque a consciência escura venceu. Uma daquelas vezes, e vou falar sobre isso daqui a um momento, houve uma cooperação completa com Gaia e uma pandemia quase eliminou a humanidade do mapa. Uma pandemia?
E você diria, mas o que isso tem a ver com consciência, Cryo? Prestem atenção, meus queridos, porque este é o dia quando meu parceiro colocou juntos os atributos humanos, 9 deles, que incluíam 3 atributos de Gaia, e um deles era a consciência do planeta. Você está começando a conectar os pontos, vocês estão comprometidos com este planeta. E conectados, assim como vai a humanidade, também vai a consciência do planeta, Gaia, a mãe natureza, o que quer que você chame, coopera com a consciência humana. Se você passar milhares de anos matando uns aos outros, então Gaia, a consciência humana, vai dar uma olhada no que vocês decidiram fazer e então irá ajudar vocês. Pandemia. Vocês não acham estranho e esquisito que nos últimos 20 anos, quando vocês têm 7 bilhões de seres humanos com aviões no ar, com 2.000 por dia indo para toda parte, não houve nenhuma pandemia, houve 5 inícios. E, no entanto, quando o mundo era muito menos populado, há 300 anos atrás, até menos, milhões foram eliminados. Vocês não acham isso estranho? Não faz sentido, faz? A menos que haja uma força vital chamada Gaia que reflete o que a humanidade deseja. Agora, eu acabei de estabelecer o palco para o próximo assunto, não é? Ebola. Você já está com medo? Gaia é uma força vital que é parte da consciência humana. Meu parceiro colocou isso na tela hoje para que vocês pudessem ver as conexões. Agora é tempo de conectar os pontos. Gaia está na batalha também. Pois aqui vem algo que vocês não esperavam. Vocês não tiveram isso na sua vida. E vocês estão com medo disto. Há um filme muito famoso que meu parceiro cota uma frase. E alguns de vocês saberão qual é, outros não. Mas aqui está. Você tem fogo, espantalho? Do que você tem medo? A escuridão? Gaia está na batalha com vocês e está ativamente perseguindo soluções através da luz. O vírus Ebola é um choque e uma surpresa. Ele é propelido pela ignorância e pelo medo. Observem onde ele começou. Observem como ele recebeu sua habilidade de continuar a se reproduzir através daqueles que acreditam que é uma maldição, ao invés de aqueles que compreendem isto na ciência. Aqueles que se recusam a deixar sua família porque eles acreditam que está amaldiçoada, ao invés de compreender que eles deveriam estar isolados, então uma família inteira morre. E outra família vê, eles têm medo e dizem, é uma maldição. Isto é ignorância. Observem onde começou. É inteligente, percebem? Representa a escuridão e a consciência mais obscura de Gaia. Um conceito que talvez seja estranho para você. Será possível que a Mãe Natureza também tenha polaridade? Sim. Gaia está na luta com você. Talvez seja tempo de você ir abraçar uma árvore e ajudar Gaia. Coloque sua consciência para a terra, assim como os antigos fizeram. Os indígenas o fizeram. E vocês não estão fazendo. Talvez seja tempo de começar suas meditações com obrigado. Planeta Terra, por me apoiar na espiritualidade do meu registro acástico, por sempre ter estado comigo. Uma presença que talvez eu não tenha reconhecido, mas que é uma força vital que é minha também. Os antigos começavam suas cerimônias desta forma. E o que vocês fazem? Vocês esqueceram-se? Esta não é uma mensagem negativa. Vocês são aqueles que causaram isso. Parabéns. Por brilharem uma luz tão intensa que vocês fizeram com que a escuridão se movimentasse. A prova disto é que tudo que eu acabei de dizer a vocês, contra todas as probabilidades, vocês têm um vírus sem cura. Contra todas as probabilidades, vocês têm um movimento que é tão maligno e obscuro como vocês poderiam imaginar, que se espalhou da noite para o dia com múltiplos financiamentos e muita ajuda, amedrontando todos ao seu redor. Tão amedrontador ele é que há coalizões entre países que nunca se reuniriam e concordariam com relação a nada.
E agora eles estão na mesa tentando descobrir como combatê-los. Isto é o mal. O mal não é criado através de forças externas, da mesma forma que luz também não é criada por fontes externas. Luz e escuridão é um equilíbrio que a humanidade tem habilidade para acessar e gerar em qualquer uma das direções. Ouviram isto? Vocês podem ficar tão obscuros quanto quiserem ou tão iluminados quanto quiserem. Vocês sempre tiveram essa habilidade. E é isso que nós vimos na história desde sempre. Vocês estão em uma situação agora onde vocês saíram de uma era bárbara, de milhares de anos de conquista, mortandade, guerras, e vocês viraram a esquina. Agora, quando vocês veem isto, a velha energia, ela é horrenda para vocês. Vocês não podem olhar para ela. E vocês querem correr para outra sala. Não se desesperem. Gerem a luz com a qual vocês vieram. Agora, isso é muito simples, Cryo. É mesmo? Como vocês acham que este planeta virou esta esquina, trabalhador da luz, velha alma? Você não compreende que a luz que vocês têm é multidimensional, uma força multidimensional. Ela não é linear, não é a quantidade de luz, mas a intensidade quântica dela. Isso quer dizer que um pouco faz muito. Um pouco faz muito. Eu finalizo desta forma. Há mais de 20 anos, eu me sentei em uma cadeira assim como esta, com meu parceiro. Ele estava começando a abrir sua boca pela primeira vez, em frente a um grupo. As coisas que foram gravadas, outras não foram, em cassetes naquela época, era a mídia que vocês tinham. E uma das primeiras metáforas que ele já deu foi chamado o quarto da escuridão. E eu darei essa metáfora novamente. Pois agora, de todos os tempos neste planeta, vocês precisam ouvi-la novamente. A dinâmica da luz e da escuridão não tem a ver com quantidade. Vocês estão em uma sala e ela está escura. E está preenchida com muitos seres humanos. Ela está tão escura que os seres humanos trombam-se uns nos outros. É amedrontador não poder ver quem está ao seu lado, quem está próximo a você, quem eles podem representar, qual o tamanho deles, o gênero. Você não sabe, você não sabe. Você se sente isolado. Você se agarra ao seu vizinho segurando mãos. Você encontra outros que vão dar as mãos, você se sente seguro, tão logo, tão tempo esteja segurando as mãos, não bata nos outros, você não sabe o que eles têm ou o que eles não têm. E os outros estão procurando seus recursos, então é melhor, se vocês se reunirem talvez, construir alguma cidade com muros ao seu redor para que eles não possam te alcançar. Vocês não podem vê-los, eles podem ser qualquer coisa. Eles podem ter armas, eles podem ser obscuros, você não sabe, você não pode vê-los. E por centenas de anos, esta é a consciência do planeta. Vocês separam. Vocês combinam. Vocês defendem e conquistam. Nesta sala escura, de repente, chega um trabalhador da luz. E eles acendem o fósforo. Não é muito. Mas se você estiver em uma sala escura, um pouco de luz faz toda a diferença. De repente, a sala inteira não está cheia de luz, mas vocês começam a ver sutilmente pela sala, você consegue discernir seus vizinhos, eles são como vocês. Os humanos começam a quebrar os muros, eles quebram círculos, começam a segurar mãos, eles contam outras mãos para poder segurar. Eles percebem que outros círculos são como eles querem saber de onde veio a luz, eles nem sabem o nome daquele portador do fósforo, eles sabem, conhecem? Será que o portador do fósforo tinha alguma doutrina? Não. O portador do fósforo tem uma organização? Não. O que o portador do fósforo tem? Luz.
E eles querem mais daquilo. Eles olham para o portador do fósforo e dizem, eu posso fazer isto? E eles pegam da luz algo do fósforo dele. E de repente há mais luz. Outros vão e acendem a partir daquele outro fósforo e de repente há mais luz. E agora eles podem ver uns aos outros claramente. Agora não há motivo, de forma alguma, para temer. Esta é a metáfora da consciência no planeta lentamente aumentando. Tem 20 anos. Nós demos esta metáfora porque nós sabíamos sobre o dia de hoje. Se você brilhar sua luz através de como você age e permanecer fora do medo, todo mundo será mais brilhante. A escuridão, a pandemia, nada pode sobreviver à sua luz. Nada. E esta é a verdade. Eu quero que você carregue isso para casa com você. É profundo, não é? Eu disse que estava vindo. E aqui está. Agora lide com isto. Eu acabei de dizer como. Vocês estão vencendo a batalha, meus queridos. Não vejam os noticiários. Fará com que você tenha medo. Esse é o trabalho deles. Compreendam-o. E assim é. Muito interessante essa canalização. Vocês podem, de repente, querer saber como eu escolho as canalizações, não é? A fonte principal é o canal O Farol, do Gustavo Amorim. Ele também tem o site Cryon Português Oficial, onde a gente também pode buscar essas mensagens. E eu vou seguindo a energia, seguindo a intuição e vendo aonde o meu coração para. E ele parou nessa canalização de hoje e eu fui ouvir antes, obviamente, para saber por que essa canalização. E ela tem uns pontos bem interessantes. O primeiro é que ela foi dada em 2014, mas essa batalha da consciência escura contra a consciência iluminada, ela só tem se intensificado de lá para cá. A gente tem visto como esse último bastião da escuridão tem atentado contra a nossa liberdade, contra o nosso equilíbrio humano, contra a humanidade em si, no número, inclusive, de todas as formas. Ele falou de uma pandemia, provavelmente a pandemia do Ebola, mas a gente sabe que veio uma outra bem maior e bem pior. E não para por aí. Se alguém ainda assiste o noticiário, ou os noticiários, vai perceber que o medo é a tônica, o medo é a ferramenta, o medo é a base de toda desinformação que a gente tem. É como ele disse, as notícias só são fabricadas para causar medo. Agora, é muito interessante essa informação que ele dá, eu nunca tinha ouvido. Eu, como velha alma, assim como você que está ouvindo, já passamos por um medo real, por medos reais. Medo da guilhotina, da fogueira e de mais sei lá o quê. E a gente não lembra. Então, esse medo real, a gente já conhece. Ele existe como informação no nosso registro akáshico, nós já conhecemos. E não é à toa, não é por acaso, que a minha missão é ajudar as pessoas a se
libertarem do medo. É isso que eu faço. Eu cheguei na minha profissão atual como instrutora de trânsito para pessoas habilitadas, justamente porque eu conheci o medo e eu venci o medo. A pergunta que mais me fazem é: você não tem medo? Eu digo: não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu saio de manhã com a luz no coração, desejando e projetando e manifestando a luz da minha consciência. Não a escuridão da minha consciência, que já foi muito grande. Hoje, eu vivo muito mais como luz do que como escuridão. É interessante que ele fala que a escuridão já dominou o planeta. Tudo que a gente está vendo hoje em dia, todas as revelações que estão aparecendo, já estavam aqui. Só que elas estavam escondidas na escuridão. Na escuridão ninguém enxerga nada, mas elas sempre aconteceram. Inclusive uma coisa horrível. Eu me lembro de uma canalização, talvez eu ainda ache, há uns 2 anos atrás, eu escutei uma canalização onde ele fala da pedófila. E que nós nos horrorizaríamos com as revelações do que está no planeta a respeito disso. E realmente, cada dia mais tem se revelado a crueldade, as barbáries de uma consciência humana escura do que ela pode fazer. É interessante também comentar, esses dias mesmo eu estava falando, na verdade segunda-feira, eu estava falando que eu não acredito no diabo. Tem aquele livro Mais Esperto que o Diabo, a gente citou isso numa live e eu falei que eu não acreditava no diabo. E aí vem Cryon, esse amado do nosso coração, e define o mal. Muito interessante a definição do mal de Cryon. O mal é a manifestação de uma energia obscura dentro de um ser humano. Dentro de um ser humano. Nós temos a dualidade, luz e escuridão, dentro da nossa consciência. E mais incrível ainda saber que Gaia também tem a dualidade, a polaridade, luz e escuridão. E por isso, Gaia acompanha a consciência humana, da humanidade. Eu não sei se vocês sabem de uma informação também que ele fala que 4 gerações antes foram destruídas pela consciência obscura. Então, em algumas canalizações ele já falou sobre isso, nós somos a 5ª geração humana na Terra e nós conseguimos virar a esquina. Por isso ele fala que nós somos tão honrados, tão amados, porque nós conseguimos virar a esquina, nós conseguimos virar essa realidade, mudar a realidade do planeta. E agora, quanto mais pessoas estão acendendo o seu fósforozinho e se unindo a essa luz que começou a brilhar no planeta em 2012, mais luz, mais revelações têm aparecido. E a luz, ela revela tudo. Não revela só as coisas boas, revela as coisas ruins também. Mas é importante a gente perceber que a luz iluminando, não é? Clareando a escuridão, ela revela as coisas para que nós tenhamos consciência e condições de brilhar mais, de aumentar a nossa vibração da luz, a nossa emanação de luz. E é muito interessante ele falar que não é uma questão de quantidade, mas de qualidade.
Quanto mais nós brilhamos a nossa luz, a luz que nós somos, mais Gaia também tem condições de manifestar a sua consciência iluminada e nos ajudar. Ele fala uma frase bem impactante: Gaia entrou na luta com vocês. Ela tanto pode entrar na luta da escuridão, trazendo aqueles 2 anos fatídicos que nós vivemos, 2020, 2021, de reclusão, não é, de medo, de pavor que foi espalhado aí, como também pode colaborar com a limpeza que está acontecendo no planeta. Gratidão, Gaia, gratidão, Mãe Natureza, por estar nos amparando, nos ajudando nessa guerra de consciência. Ele usa uma metáfora que eu costumo usar bastante, e eu falo sempre que a escuridão é uma mentira, a escuridão é uma ilusão, ela na verdade não existe, porque ela é a ausência de luz. E se você não pode jogar um pacote de escuridão numa sala iluminada, não tem como fazer isso. Não existe esse pacote de escuridão que você lança numa sala. Então ela é uma mentira, ela é uma ilusão. A realidade é a luz. Então, se você riscar um fósforozinho numa escuridão, você já começa a enxergar a luz. Isso é muito pontual, não é? Muito interessante a gente colocar isso, não é? Outra coisa que ele diz, bem interessante, que nós fizemos essa escuridão se movimentar. Ela não esperava que nós vencêssemos, aí ela vem para cima de nós com toda a sua força, com todo o seu ódio, com todo o seu medo, querendo nos dominar. Mas hoje, 9 anos depois dessa canalização, nós estamos muito mais fortes. A gente vê o coeficiente de luz do planeta aumentando cada vez mais, as pessoas da luz se unindo e se fortalecendo e brilhando cada vez mais. Agora ele fala uma coisa que eu quero comentar, só terminando a questão da escuridão, ele fala do quarto da escuridão, e eu recebi uma técnica que eu uso com as minhas clientes, minhas alunas, chamada Sala do Medo, que usa mais ou menos o mesmo princípio. É interessante, eu fiz essa conexão aí desses dois pontos. Ele fala do portador do fósforo, tem uma canalização chamada Os Portadores do Fósforo, tá? Eu acho que tá até no canal já. Agora eu quero comentar, para finalizar, desse financiamento. Não é? Em 2014 ele falou: cortem o financiamento para que essas obras da escuridão parem de acontecer. E eu quero dar uma boa notícia para quem não sabe ainda. Uma das ações que estão acontecendo para cortar esse financiamento é a volta do lastro em ouro da moeda. Eu não sei se vocês sabem, mas após a Segunda Guerra Mundial, foi aprovada nos Estados Unidos uma lei que liberava a Casa da Moeda de ter o seu dinheiro lastreado em ouro. Ou seja, a emissão de papel moeda estava liberada. E aí, o lado escuro da força tomou posse do Banco dos Estados Unidos, do Federal Reserve, e passaram a emitir papel moeda. Simplesmente a rodo aí para financiar todas as suas obras escusas. A partir de 2015 já começa, olha, essa canalização foi em 2014. Eu tenho informação que a partir de 2015 alguns países já começam a fazer o inverso, já começam a reverter esse processo. De que forma? Valorizando as suas moedas, estocando ouro, fazendo reservas de ouro. E no Brasil, o ano passado, o ano retrasado, foi duplicada a reserva de ouro. Dei uma pesquisada nessa informação. O quanto de ouro o Brasil já tem como lastro da sua moeda.
E como nós temos a promessa de ser a pátria do Evangelho, isso já é uma grande mudança para que o financiamento do mal vá sendo cortado, essas torneiras vão sendo fechadas, porque os países vão querer soberania nas suas moedas. Então, não haverá mais essa fabricação de dinheiro a rodo para financiar o mal, o medo, a destruição, a miséria, a pobreza, a dívida e etc. Isso é uma informação muito importante, muito importante. Eu sugiro até que vocês sigam o canal do Júnior Legrazi, onde ele fala sobre isso, onde ele explica a moeda fiduciária, que é exatamente essa moeda que não é lastreada em ouro. Isso já está acontecendo. Olha, um ano depois, me veio agora, um ano depois, começa esse movimento de volta ao ouro. Porque eu não sei se vocês conhecem a história do dinheiro, mas ele começou com troca, eu troco feijão por um porco, aí não tinha equivalência, aí chegou, então vamos usar uma coisa que tem o mesmo valor para todo mundo, que era o ouro, aí a pessoa pagava em ouro, aí não dava para ficar carregando ouro, vamos colocar numa caixa, num lugar, numa casa, e aí para não ficar carregando, não, você tem X quilos de ouro, até surgiu o papel, que na verdade virou a moeda, a nota, só que depois da Segunda Guerra fizeram uma lei tirando o lastreamento da moeda em ouro. Então você pode ter quanto dinheiro você quiser, daí vem a inflação, também a decorrência da inflação, do empobrecimento, dos juros, da dívida, etc. E agora nós temos o retorno, a volta ao lastreamento de ouro, que é uma coisa que todo mundo sabe o valor, todo mundo vê, é uma coisa palpável. E é para cá que a gente está indo, para esse lugar que a gente está indo, tá bom? Então, muito importante essa canalização, muito importante, porque Crayon fala que a gente deve proibir, a gente deve coibir justamente esse financiamento, e ele fala, pensem a respeito como é que vocês vão fazer isso. Então, já está sendo feito, já está em andamento, e em breve, eu tenho certeza absoluta que nós veremos a implosão de todo esse sistema de uma vez por todas. Eu tenho plena consciência disso, para isso nós viemos, para isso nós estamos aqui, Crayon e a comitiva toda, né? Nossa família eterna, nossa família estelar, nos ajudando, Gaia nos ajudando a fazer essa limpeza no planeta e estabelecermos a humanidade que a gente tem no coração. A verdadeira humanidade, cheia de luz, de amor, de compaixão, uma nova terra. Espero que vocês tenham gostado dessa canalização, eu fico muito emocionada com tudo isso, para onde nós estamos indo. E se você tem gostado, se inscreva no canal, se ainda não está inscrito, deixe o seu gostei, o seu joinha, curtida, e compartilhe com as pessoas. Deixe o seu comentário também, o comentário ajuda a mostrar para o YouTube que é um conteúdo relevante e aí ele mostra para outras pessoas também, tá bom? Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem e até o próximo vídeo.